Uma boa noite a todos, meus amigos do Centro Espírita Deolindo Alves, a todos vocês que acompanham o nosso canal no YouTube do Centro Espírita. É um prazer muito grande ter a oportunidade de poder mais uma vez estar aqui nesse vídeo, hoje tratando de um tema muito interessante, um tema muito bonito, que é o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que aborda a questão dos trabalhadores da última hora. Esse tema, ele começa dizendo para nós a respeito de a história, na verdade, do dono de uma vinha, que ele vai a uma praça em busca de trabalhadores. Então ele vai logo na primeira hora para recrutar os trabalhadores. Chegando lá, ele se depara com várias pessoas e as contrata a troco de um determinado dinheiro, um dinheiro lá, não é? Então ele as leva até a vinha dele e elas iniciam a atividade. Esse dono da vinha, ele retorna à praça inúmeras vezes ao longo do dia, na segunda hora, na terceira, na quinta, na sexta, e vai lá e acolhe cada um daqueles que estão na praça, que estão disponíveis para o trabalho, e os leva à vinha e também promete a eles um dinheiro. No entanto, ele segue nessa toada. Ele vai até aquilo que chamamos de 1ª hora, ou seja, faltando só uma hora para encerrar o expediente, ele retorna ainda à praça e ele vai lá e leva a pessoa para vir. Quando chega o final do expediente, ele chama o capataz dele e diz o seguinte: traga todos para cá para que eles recebam e considerem, na verdade, os últimos como os primeiros a receber. E assim ele faz. O último que chegou, aquele da 1ª hora, trabalhou só uma hora, vai lá e recebe um dinheiro. O outro recebe um dinheiro, até aquele que trabalhou a jornada completa, um dinheiro. É verdade que alguns reclamaram, que alguns resmungaram ali, poxa, eu trabalhei o dia todo, recebo um dinheiro. E o outro que trabalhou uma hora só, ele recebe um dinheiro. O dono da vinha, muito sóbrio, muito sério, ele diz o seguinte: bom, eu tratei com vocês um dinheiro pela jornada, e o que eu faço com o outro é problema exclusivamente meu. Né? Então, esse é um ensinamento, na verdade, pautado naquela base de que os últimos serão os primeiros. Mas de que forma que os últimos serão os primeiros? Meus amigos, os trabalhadores da última hora. Os trabalhadores da última hora nos faz pensar quem teriam sido os trabalhadores, então, nós trazendo, na verdade, para o entendimento do cristianismo, os ensinamentos advindos, né, do amor, do bem, os ensinamentos pautados pelo Deus de todos os tempos. Onde eles estavam nessa primeira hora, nessa segunda hora, nessa terceira hora? E aí a gente vai observar muito claramente, nós tivemos em todos os tempos da nossa história aqueles que vieram, vamos chamar assim, que foram recrutados, não é? Para trazer o amor, para trazer o ensinamento, para trazer a preparação das almas que viviam em todos os tempos, desde o tempo de Moisés. Olha, Moisés nós estamos falando em 3.200 anos atrás, não é? Elias, nós estamos falando há 900 anos antes de Cristo. 900 antes de Cristo. Então, olha só, a todos os tempos nós vamos nos deparar com Jesus, o grande Jesus, não é, que veio nos trazer o amor, que veio nos trazer a lição de como evoluir. Nós vamos caminhando ainda e vamos nos deparar com aqueles apóstolos que dedicaram as suas vidas e as suas trajetórias a levar os ensinamentos de Jesus. Já no nosso tempo, nós nos deparamos no século XIX com o Espiritismo vindo trazer e nos fazer relembrar aquilo que havíamos esquecido e nos trazer também a importância de nós continuarmos produzindo, trabalhando e evoluindo. Ou seja, durante toda a história da humanidade, Deus, misericordioso que só Ele, sempre permitiu que homens preparados viessem, que espíritos de luz viessem para preparar todos e cada um de nós. E não tenhamos dúvida, meus amigos, que nós fizemos parte de muitas das trajetórias evolutivas de ciclos
de tempos atrás, não tenhamos dúvida disso. Se hoje estamos no grau de entendimento, de compreensão que nós já detemos, não tenhamos dúvida que nós já participamos em outras e outras existências de ciclos que nos fizeram ter a possibilidade de, ao falharmos lá, podermos reiniciar em cada uma das nossas encarnações. Ou seja, somos chamados a tornarmos-nos os trabalhadores de cada uma das épocas que tivemos a oportunidade da reencarnação. Observemos, nesse sentido, que nós, nas existências anteriores, indiscutivelmente, ainda falhos, ainda equivocados em muitos níveis, tivemos as necessidades de irmos e virmos inúmeras vezes. Ou seja, fomos chamados ao trabalho, fomos convidados à vinha inúmeras vezes. E o Senhor da vinha sempre nos remunerando, sempre nos dando a oportunidade. Por quê? Nós estávamos ali prontos, preparados para a oportunidade. Ainda não tínhamos alcançado outros níveis que pudéssemos deixar de trabalhar na vinha? Não, ainda não. E ainda não estamos. Observemos, com base nesse texto, o quão generoso Deus é e sempre foi conosco, nos dando, como de fato nos deu, mais uma vez a oportunidade de virmos a sermos chamados ao trabalho no bem. Mais uma vez fomos convocados como trabalhadores de uma vinha que ele permite que nós venhamos a ela justamente para fazer com que tudo aquilo que nós não demos conta de realizar em outros tempos, por não termos talvez ainda compreendido a importância daqueles ensinamentos de outrora, daqueles trabalhadores que nos antecederam e o fizeram com tanta dificuldade, com tanto sacrifício, com tantos problemas, que nós não demos conta de captar aquelas mensagens, nós não tem problema. O Senhor ainda nos faculta a oportunidade de hoje estarmos aqui, em busca da mesma coisa, indiscutivelmente, daquilo que já buscamos em outras oportunidades. No entanto, hoje viemos mais municiados de aprendizado, de conhecimento, de experiências. Trazemos uma memória espiritual conosco que nos convida a permanentemente buscarmos o acerto, o certo, o correto. Uma memória espiritual que nos convida a refletir quando erramos, nos trazendo aquele pensamento, não é esse o melhor caminho. Poxa, eu podia ter feito diferente. Nossa, olha, eu tenho como fazer melhor. Tudo isso dentro de um contexto de amadurecimento da nossa alma, do nosso espírito, indiscutivelmente. É nesse sentido que a gente observa, então, que os últimos serão os primeiros, no sentido de que, poxa, sempre foi-nos dada e ainda nos é dada a oportunidade para o refazimento. Independente dos equívocos, dos males que talvez tenhamos praticado equivocadamente em outros instantes das nossas existências, hoje recebemos mais uma vez essa oportunidade abençoadíssima de repararmos os erros cometidos e, mais do que isso, passarmos a tornarmos-nos seres com uma capacidade enorme de produtividade nessa vinha, ou seja, deixarmos os equívocos, as falhas e as imperfeições para trás e, tendo compreendido a importância, já nessa encarnação, da prática da lei do amor através da caridade, buscarmos fazer das nossas vidas vidas verdadeiramente pautadas pelo positivo, pelo construtivo, pelo melhor. Cada uma das encarnações que a nós foi confiada foram oportunidades extraordinárias de refazimento. Talvez nesses momentos que antecederam essa nossa existência, nós não tenhamos compreendido isso e observamos que mesmo nessa encarnação, muitas são as vezes que nós nos observando, quando nos permitimos nos autoconhecer, nós percebemos em nós o quão falhos ainda somos, o quão equivocáveis ainda somos, o quanto nós vamos tropeçando ao longo dessa trajetória.
Mas, meus amigos, que importante é nós observarmos que essa trajetória ela é toda imbuída no propósito de oportunidade. É como se nós, fazendo uma alusão efetivamente à questão do trabalho, como se nós que pleiteamos tanto um determinado trabalho, uma oportunidade de trabalho, houvéssemos conseguido. E aí, o que nós fazemos quando nós conseguimos? Nós simplesmente cochilamos no cantinho da parede e deixamos o nosso compromisso e a nossa responsabilidade de lado diante daquilo que pedimos. Quisemos tanto a oportunidade. A oportunidade foi dada. Para quê? Para que nós cumpríssemos com aquele propósito. É a mesma coisa. Né? É uma analogia onde nós podemos observar, estamos tendo a oportunidade, mais uma vez, nessa encarnação, de fazermos uso disso que tanto pedimos, que foi a oportunidade de não tão somente repararmos as falhas e os erros cometidos em existências anteriores, mas também no sentido de fazermos o melhor uso do nosso amadurecimento espiritual e produzirmos realmente aquilo que nos é possível produzir, que é a prática do bem através da caridade. Meus amigos, observemos no nosso histórico existencial quão amplas foram e são as oportunidades de realizações que Deus misericordioso coloca diante de nós, no sentido de nos permitir ver, no sentido de nos permitir não só ver, mas enxergar efetivamente essa oportunidade, esse trabalho na vinha, nesse momento, como algo de muito importante, como algo de verdadeiramente relevante. Por que relevante? Porque pedimos a oportunidade. E em aqui estando como de fato estamos, e já tivemos outras e outras oportunidades de trabalharmos nessa vinha e via de regra não demos conta, hoje é uma oportunidade extraordinária de, ao compreendermos a relevância da chance e da oportunidade desse trabalho, buscarmos fazer o nosso melhor. Veja, não faltaram aqueles que se sacrificaram ao longo da trajetória evolutiva da humanidade, no sentido de virem nos trazer aprendizado e conhecimento que, se bem observado, são matrizes realmente de condutas que nos levam efetivamente ao acerto, ao bem, ao amor e à caridade. Todos esses que nos antecederam no bem, todos esses que pautaram as suas existências com base no amor, exemplificando, nos trazendo exemplos, nos trazendo amostras do quão importante é nós compreendermos a oportunidade de virmos a ser, como de fato somos, os trabalhadores do momento. Nós somos os trabalhadores dessa hora, mas os trabalhadores com uma oportunidade incrível de produzir, incrível de produzir. Meus amigos, esses que se sacrificaram para nos trazer esse aprendizado todo, eles o fizeram e o fizeram no sentido de convicção de que nós aprenderíamos e seguiríamos, esses valores e esses princípios. Nós sabemos quais são os caminhos a serem trilhados. O Espiritismo, nesse sentido, ele é muito claro, ele é muito simples e ele é muito transparente. É um convite constante e permanente à melhora individual. Né? No momento em que nós compreendemos isso, nós vamos nos autoanalisando, nós vamos observando quais são as imperfeições a serem trabalhadas, a serem ajustadas, para que aquele ser antigo, para que aquele ser falho erre menos. Não que nós não venhamos a errar e falhar, não, nós somos falíveis ainda, mas que busquemos, ao mesmo tempo que ainda se falhamos, busquemos o acerto ao nosso alcance. E a prática do amor é decorrente de atos inequívocos. Não há como se cometer erros quando nós nos pautamos pela observância do amor ao próximo, buscando fazer a ele, buscando levar a ele aquilo que nós gostaríamos que a nós fosse feito, se no lugar dele nós estivéssemos.
fazendo para o outro exatamente aquilo que para nós gostaríamos. Então, meus amigos, os ensinamentos de Jesus são preciosos e são eternos. Ele nos ensina a amarmos, é verdade, a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo como a nós mesmos. É através do amor, através de enxergarmos o outro, que nós vamos conseguir efetivamente enxergarmos a nós mesmos. Vamos conseguir perceber o quão grandes podemos nos tornar, o quão grandes somos efetivamente, mas podemos nos tornar muito maiores se nos apercebermos dessa oportunidade extraordinária que esse Deus misericordioso confiou a cada um de nós, quando nos convidou a mais uma vez partilharmos da vinha dele, da vinha do crescimento, da vinha do desenvolvimento, da vinha da evolução. Para isso, ele nos deu mais essa oportunidade reencarnatória. Façamos nós por merecer. Tudo aquilo que é decorrente de Deus foi nos dado. Tudo, todas as oportunidades, todas as chances. Cabe a nós reconhecermos essa vida como uma grande oportunidade e buscarmos fazer dela o melhor. O melhor para nós é o melhor para o outro. Lembrando que para que nós sejamos felizes, temos a necessidade de fazer os outros felizes. Para que nós evoluamos efetivamente, nós temos a necessidade, como ensinou o nosso Mestre Jesus, de praticarmos a lei do amor através da caridade. Fora da caridade, não há salvação. Fora da caridade, não há evolução. Busquemos encontrar em nós as melhores e maiores possibilidades de ações no bem. Nós estaremos de verdade restituindo o universo dessa oportunidade gentil, generosa e sábia que foi concedida a cada um de nós para que nós pudéssemos desfrutar dessa oportunidade de estarmos mais uma vez como trabalhadores de uma vinha inesgotável, que é a vinha do amor de Deus. Meus amigos, muito obrigado por estarem mais uma vez juntos de nós. Que Deus abençoe a todos grandemente. Que tenham todos uma semana muito boa, uma semana de muita paz, uma semana de muita luz. Muito obrigado e até breve.